Alô, você ligado no canal Papo Técnico, o lugar que reúne bate-papos, entrevistas com treinadores e ex-jogadores de futebol. Hoje vamos bater um papo com Sandro Sargentin, treinador do Tubarão, que vai disputar a segunda divisão do Campeonato Catarinense. Mas antes faço convite para você deixar seu like, deixar sua inscrição e o seu compartilhamento para não perder absolutamente nada do Papo Técnico aqui no YouTube. Bom, Sandro Sargentin, quero te agradecer por ter aceito o convite para a gente falar sobre essa preparação do Tubarão, visando a segunda divisão do Campeonato Catarinense. Bom, Luiz, obrigado a vocês pelo convite. Vai ser um prazer poder falar da preparação do Tubarão aí para a segunda divisão do Campeonato Catarinense, nossos passos e nossos objetivos na competição. Bom, Sandro, queria iniciar falando um pouco como que surgiu esse convite para treinar o Tubarão nessa segunda divisão catarinense, tendo em vista que você conseguiu acesso pelo Santa Catarina para a primeira divisão do estadual de Santa Catarina. Após o anúncio, né, que eu não iria continuar no Santa Catarina, apareceu algumas sondagens, principalmente do estado de São Paulo, nada que fosse definitivo, e acabei recebendo o contato do Felipe Gil, que é um profissional aí de nome, que eu já havia trabalhado um período curto no Figueirense, e a gente mantém aí sempre um contato saudável, né? A partir do momento que ele aceitou, teve a proposta do Tubarão, que ele foi efetivado como diretor de futebol do Tubarão, ele entrou em contato comigo, a conversa foi rápida, eu tinha o interesse de continuar no estado, tinha interesse de trabalhar com ele, não escondo de ninguém que é um grande diferencial para mim estar trabalhando com um profissional desse nível e dando o suporte que o Tubarão está me dando para montar uma equipe forte, uma equipe competitiva, que a gente possa de novo brigar por mais um acesso dentro da divisão. Então, foi uma negociação curta, rápida, onde as duas partes queriam estar trabalhando junto, e para isso que eu estou aqui desde novembro, já vinculado ao Tubarão, para poder fazer uma estruturação grande no plantel, junto com a diretoria, principalmente com o Felipe Gil, para a gente montar um time forte e nos organizar bem para buscar esse tão sonhado acesso. Como que está nesse planejamento, nessa preparação, visando, né, o grande objetivo do Tubarão de retornar à primeira divisão catarinense? Não, o primeiro passo foi estruturar a comissão técnica, estruturar os bastidores, tá? Foi isso que nós fizemos nos primeiros passos, né? Depois ter uma ideia de que perfil de jogador que nós iríamos buscar no mercado e que mercado que nós iríamos ir buscar esses atletas, esse perfil de atleta que nós entendemos que seria o ideal. E junto com a comissão técnica, que é meu auxiliar, o auxiliar da casa, o analista, o preparador de goleiro, que conhece bem o mercado aqui, mas eu e o Felipe Gil, nós fizemos aí uma varredura, um peito fino aí em todas as divisões aí, de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás, para buscar esses jogadores. Analisamos aí jogos de tudo quanto é perfil dos campeonatos regionais, e em base do conhecimento de mercado que nós já temos, por indicações, aí nós estamos terminando aí de montar o plantel aí para iniciar os treinos semana que vem. Bom, Sandro, no ano passado você conseguiu o acesso pelo Santa Catarina, né, a primeira divisão do Campeonato Catarinense. O quanto é importante conhecer já como funciona a segunda divisão do Catarinense, agora sob o comando do Tubarão, buscando esse objetivo que é voltar à primeira divisão catarinense. Eu acho que conhecer a divisão é muito importante, mas não é o mais importante, né? Você acabou de dizer que eu tive acesso com o Santa ano passado, eu não conhecia a divisão e nós fizemos um campeonato sólido e seguro. Mas é evidente que você já conhecendo a divisão, conhecendo os estádios, conhecendo o perfil de jogador, o nível da competição, te dá uma segurança maior nos primeiros passos que você pode dar, principalmente na montagem do plantel e na forma de jogar. Agora, a competição por si só, você precisa estar com um time sólido, equilibrado e competitivo. Para isso que a gente está montando bem. Mas eu acredito que, por conhecer a competição, me dá uma segurança maior do que se eu não conhecesse. Bom, Sandro, sempre que eu converso com treinadores de futebol aqui no Papo Técnico, eu pergunto sobre a estrutura do clube. Como que é a estrutura atual do Tubarão nessa disputa de Série B do Campeonato Catarinense?
A estrutura física do clube é muito boa para nível campeonato regional, até para alguns clubes da primeira divisão, o Tubarão está na frente. Nós temos o clube hoje tem 2 campos de treino que fica do outro lado da rua do estádio, quer dizer, você praticamente atravessa a rua e já está nos campos de treino. Você tem o campo de jogo, que é um dos melhores do estado, contando com os campos da primeira divisão. Tem uma academia, tem uma fisioterapia, temos um vestiário amplo, né, refeitório e alojamento dentro do clube, né? Então, isso para nível estadual, segunda divisão nem se fala, mas até comparado com muitos times da primeira divisão, em termos de estrutura física, Tubarão nos dá tudo aquilo que a gente possa estar usufruindo para o campeonato desse nível. Claro que o pessoal está se dedicando bastante ainda para melhorar ainda o que nós temos, né? Porque são os processos de estruturação de suplemento, análise de desempenho, material de treino, e tudo aquilo que envolve um gasto de uma equipe para disputar um campeonato regional. Mas a gente já sai na frente da maioria dos clubes da nossa divisão e vou mais além, inclusive de muitos clubes que estão na primeira divisão no Catarinense. Bom, Sandro, desde que você foi anunciado pelo Tubarão, nesse período você acabou tendo um acordo para assumir o São Bernardo na terceira divisão do Campeonato Paulista. Queria que você falasse um pouco sobre essa passagem pelo São Bernardo, como que foi esse acordo de cumprir com o objetivo de manter o São Bernardo na terceira divisão do Paulistão. Desde quando eu acertei, assinei contrato aqui com o Tubarão, já estava definido que se aparecesse um clube para eu disputar o estadual, eles me liberariam, desde que eu não perdesse o vínculo com eles, e foi isso que aconteceu. Num primeiro momento apareceu alguns convites que eu achei que não seria produtivo, e preferi permanecer apenas com esse processo de montagem do grupo, montagem e estruturação. Com análise dos jogos, a gente começou a perceber que na terceira divisão de São Paulo é onde nós podíamos ver bastante jogadores, tá? A gente começou a ver que, de repente, uma A2 de São Paulo, a gente viu os jogadores, mas os jogadores estavam com um ticket alto para a gente poder trazer. E alguns clubes aí da primeira divisão de outros estados também. A gente viu os jogadores, íamos abordar os atletas e vimos que a pedida salarial estava muito acima do que a divisão paga aqui em Santa Catarina. Quando o São Bernardo me chamou, era o início da competição, terceira rodada. Eu conversei com o Felipe, percebi que a gente poderia continuar observando os atletas, mas eu, estando dentro de campo, jogando contra os atletas, me daria uma possibilidade maior de análise. E foi isso que eu fiz. Continuei trabalhando pro Tubarão, não me desvinculei aqui, mas consegui ajudar amigos lá do São Bernardo, que eles me pediram para primeiro salvar e depois tentar buscar uma classificação. E eu estando no campo, jogando contra os atletas que a gente já tinha observado, a gente pôde ratificar um pouquinho mais aquilo que a gente pensava ou descartar alguns nomes que a gente acabou fazendo. Mas foi uma experiência boa, experiência produtiva para mim. Não perdi o vínculo, nem atrapalhou meu trabalho aqui no Tubarão, muito pelo contrário, acho que até ajudou um pouquinho. E eu consegui, claro, com bastante esforço, bastante dedicação, dobrar esse trabalho e conseguir, nas duas frentes aí, ajudar o pessoal do São Bernardo, que fez um pedido para mim, e não perder e até melhorar meu foco aqui no Projeto Tubarão. E você falou sobre essa análise que o Tubarão vem fazendo em jogadores para a disputa da segunda divisão catarinense. Qual que é o perfil de jogador que o Tubarão está buscando para jogar essa segunda divisão catarinense? Pergunta super interessante. A primeira, a gente quer jogadores que tenham um histórico de conquistas, né? Porque nosso plano A, B, C e D aqui é ganhar, conquistar o acesso. Então, a gente está correndo daqueles jogadores, tanto faz, né? Ganhou, tanto faz, perdeu, tanto faz, empatou, tanto faz. Não, nós queremos jogadores que tenham o histórico e a postura de vencedor. Jogadores sanguíneos, jogadores que queiram vencer e que estão acostumados com conquistas, né? Segundo, queremos jogadores que gostam de jogar futebol, jogadores que queiram a bola o tempo todo, que busquem ter a bola, ser protagonista, porque essa que vai ser a nossa missão dentro do campeonato. E terceiro, e eu acho que é o mais importante disso tudo, a gente não desvincula o caráter do atleta, né? Eu acho que sempre o ser humano vai estar junto do jogador, né? Então, estamos buscando
estivemos e continuamos buscando pessoas do bem, pessoas com caráter, pessoas que queiram vencer, mas que, acima de tudo, tenham uma boa postura, um bom comportamento dentro e fora de campo, para que a gente possa estar cumprindo aí nosso objetivo de vencer e colocar o Tubarão na primeira divisão. E Sandro, nessa preparação do Tubarão para a segunda divisão catarinense, haverá algum jogo treino contra alguma equipe visando também, né? Igual você fez no Santa Catarina, que fez jogos treinos, por exemplo, contra um time do Ituano, que na época era time de Série B. O Tubarão pensa em fazer a mesma coisa visando essa segunda divisão catarinense? Nós vamos ter 6 a 7 semanas de preparação e é um tempo muito bom. Eu acho que a gente vai conseguir desenvolver aí todo aquilo que a gente pensa de comportamento de jogo, de plataforma de jogo, de postura ao ter e a não ter a bola, ao recuperar e ao perder, que são as 4 fases do jogo. Só que se a gente não colocar isso em jogo treino, a preparação vai ser uma preparação manca, né? Onde você vai simular aquilo em treino, mas não em jogos, né? Por mais que o jogo treino não tenha a atmosfera do jogo oficial, é importante você estar pegando adversários diferentes, com combates diferentes, com desafios diferentes, tá? E nós vamos sim estar fazendo. A gente já está previsto aí pelo menos 5 jogos treinos. Evidentemente que ainda não temos as datas nem os adversários, porque está muito distante, mas nós vamos fazer jogos treinos sim em casa e fora, que é importante, para poder testar nosso time, testar nosso modelo de jogo e colocar nossos jogadores em confronto para iniciar a competição já, como eu falo, muito queimando pneu, né, cara? Fazendo que a gente inicie já em ritmo de jogo, em ritmo de disputa, porque é um campeonato muito curto, são 9 jogos para classificar e você não pode se dar o luxo de começar devagar e acelerar depois. Você já tem que começar o campeonato já em ritmo muito, muito alto para já garantir logo a classificação para o mata-mata. Bom, Sandro, eu queria falar um pouco sobre a campanha do Santa Catarina ano passado. O que chama a atenção foi o equilíbrio que o Santa Catarina teve durante a competição e acabou conseguindo acesso e sendo vice-campeão de forma invicta. Queria que você falasse um pouco da importância de ter um equilíbrio na equipe numa competição que o Tubarão vai disputar, que é a segunda divisão catarinense, buscando, né, o tão sonhado acesso que não acontece já há bastante tempo. Eu acho que a campanha de 2024 foi uma campanha sólida, né? Não sofremos risco em nenhum momento, classificamos entre os 6 primeiros, acho que na 6ª rodada, depois entre os 2 primeiros na penúltima rodada e já como líder da competição. A equipe que em 11 jogos sofreu 7 gols só, foi a equipe que mais finalizou em gol. Nós não fomos o melhor ataque da competição por ineficiência no último momento, mas tem uma métrica aí que nós fomos a equipe que mais chutamos bola no gol no campeonato. No próprio mata-mata, no jogo de ida, já vencemos e administramos o jogo da volta. E eu costumo falar que a campanha não foi perfeita nos últimos 20 minutos do segundo jogo da final, que a gente relaxou. Eles tinham um jogador decisivo, que era o Danielzinho, ele teve uma chance de cavar um pênalti e conseguiu. Uma bola que estava no nosso pé, a gente desconcentrou e acabou dando a bola para eles. E aí eles administraram o empate e na disputa de pênalti não fomos felizes, perdemos ali no alternado, né? Acabamos desperdiçando uma cobrança e eles conseguiram o título. Uma das poucas vezes que eu vejo uma equipe ser campeã, subir invicto e não ser campeã, né? Mas é o destino, possivelmente o adversário mereceu nesse último momento da competição. No jogo de ida, nós colocamos 2 bolas na trave, perdemos 3 gols nós e o goleiro, 2 com o Alisson e uma com o Mendes. E no primeiro tempo colocamos 2 bolas na trave, uma com o Rafa Costa e uma com o Medina. Nós poderíamos ter voltado de Nova Venécia com 3-4-0, não seria nada de anormal pelo volume de jogo que nós fizemos no jogo da ida. No jogo da volta fizemos o primeiro gol, tivemos chance de fazer o segundo, não fizemos. E aquela frase se eu não me engano, é do Muricy, a bola pune, né? Mas tudo bem, é o futebol, a gente já está acostumado, estamos nisso há 30 anos. Não acredito que seja uma fórmula repetir o que nós fizemos no Santa pro Tubarão, mas eu acredito que vai ser
temos tudo para fazer uma equipe também muito equilibrada, que sofra poucos gols e que chegue bastante ao ataque, que finalize bastante em gol. Estamos sendo bem criteriosos nas contratações para que, quando tiver as chances, poder ser mais efetivo e conseguir placares mais elásticos e ter a sorte num mata-mata, poder conseguir jogar de forma equilibrada e poder, quanto antes, garantir esse acesso. E, Sandro, como que você vê hoje um trabalho que você fez no Santa Catarina, jogando a segunda divisão, para o Santa Catarina na primeira divisão chegar à semifinal e perder para o campeão, que foi o time do Avaí? Muito feliz pela diretoria, sou muito amigo do presidente, da direção, feliz pelos atletas que eu acabei trabalhando lá. Você vai imaginar, Kleberson, Renan eram reservas do meu time, foram destaque no campeonato. Juninho foi um jogador que eu levei para lá e acabou sendo um dos destaques da competição. Beto, que é um jogador que vem com a gente para cá também, foi um jogador que nos ajudou bastante. Mendes. Feliz pela cidade, feliz pelo entorno do clube, pelo treinador que foi no meu lugar, que é meu amigo, Ademir, um cara trabalhador, merece tudo de bom na vida. E eles escolheram aquilo que eles plantaram ao longo dos anos, de investir forte no futebol, e a população compra muito, né? A cidade de Rio do Sul e região transpira futebol. Morar naquela cidade que nem eu morei, eu praticamente não podia ir na rua, que o pessoal me abordava para falar de futebol, você não tinha paz, né? Eu costumava falar que eu ficava trancado no apartamento porque eu não tinha paz para sair na rua, que o pessoal realmente, eles transpiram futebol na cidade. Então, fico muito feliz pelo sucesso do Santa e que eles continuem tendo sucesso por muito tempo. Só que agora minha realidade é toda aqui na cidade de Tubarão, no clube do Tubarão, e já estamos trabalhando e vamos cada vez trabalhar mais para repetir o êxito e torcer para que o próximo ano seja o Tubarão protagonista na competição. E como que você projeta, né, essa segunda divisão catarinense de 2025? Você acredita que o nível aumentou ou diminuiu em relação ao ano passado, que você estava no Santa Catarina e conseguiu acesso pelo clube? É difícil fazer, né, Luiz, uma previsão, cara, porque a competição vai mostrando muito o que vai ser as equipes. Nós estamos vendo aí adversários contratando pesado, outros adversários ainda não estão se movimentando, pelo menos não estão anunciando, mas a competição é muito surpreendente, né? Vamos pegar o Caravaggio, que foi o campeão, até a quarta rodada davam ele como candidato ao descenso, né? Nossa segunda rodada foi lá e enfiou 3 deles e todo mundo falava que o Caravaggio ia ser candidato a brigar lá embaixo. De repente eles cresceram na competição com uma molecada dinâmica, rápida, envolvente, com jogadores experientes dando suporte, e se classificaram em segundo e acabaram subindo, né? Então é difícil a gente fazer uma previsão. Tem times de camisa aí como o Juventus, Inter de Lages, o Metropolitano, times que já jogaram a primeira divisão como o Nação, Blumenau investindo pesado, né? Eles estão vindo com um aporte financeiro forte, e mais esse pessoal que subiu ali, que a gente não sabe como que vai vir, né? O Fluminense, o Porto. Mas eu costumo falar, por mais que o pessoal se prepare, nós temos que nos preparar bem. Então, meu foco está total em desenvolver os processos aqui dentro do clube ainda essa semana, que os jogadores não chegaram, para a partir de semana que vem, iniciar os trabalhos, que a gente não vê a hora de começar a ir para campo e começar o treinamento. Bom, Sandro, eu quero te agradecer por ter tirado um tempo para a gente bater um papo sobre essa preparação do Tubarão visando a segunda divisão do Campeonato Catarinense. Te desejo boa sorte, sucesso e faço convite, em caso de acesso, para a gente voltar aqui e bater um papo sobre o time do Tubarão. Não, prazer, estou sempre à disposição. Sempre que tiver o convite, eu vou estar disponível para estar falando com vocês, falar sobre o clube, sobre o trabalho, sobre os atletas, sobre aquilo que a gente vem desenvolvendo aqui em múltiplas mãos, né? Não é só o treinador, não é só o diretor, somos todos nós que trabalhamos aqui para fazer o clube ter êxito, e estou à disposição e é um prazer enorme.
Então esse foi Sandro Sargentin, treinador do Tubarão, que vai disputar a 2ª divisão do Campeonato Catarinense. Se você gostou, faço um convite para você deixar seu like, a sua inscrição e o seu compartilhamento para não perder absolutamente nada. Então é isso, até a próxima, tchau!